Audiobook Seja Legal Consigo, capítulo 6. Os apóstolos eram como nós. Existe um hábito em nós de olhar para os apóstolos como semideuses, homens acima de todos e abaixo somente de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Provavelmente seja culpa da herança que a Igreja Romana na Idade Média deixou, mas não posso afirmar com certeza. A fé reformada, ao menos na minha opinião, também os vê com essa superioridade, mas à sua maneira. Será que isso faz sentido? Para mim, não. Não me entenda mal. Não encontro palavras para descrever minha gratidão ao Pai por levantar esses homens em seu tempo para viver uma vida de amor pelo Evangelho. O legado deles permanece para sempre. Creio, e creio mesmo, que eles foram divinamente inspirados em cada livro do Novo Testamento. É aqui que entra um grande mas. Eles viveram uma vida memorável, mas foi por capacitação divina. A diferença foi, é e sempre será Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, 10. Isso para nem mencionar o capítulo 2 deste livro, onde refletimos profundamente sobre a condição de igualdade do homem diante de Deus. Não há ninguém superior, nem mesmo um. Além disso, como vimos no capítulo 4, após o novo nascimento, somos todos como Cristo, em Cristo, carregando o Espírito de Cristo agora. Mais para frente nos aprofundaremos nisso. O que quero dizer é que, seja na condição de pecador ou de filho de Deus, somos todos iguais. Quem os apóstolos tinham, nós também temos. Creio que você concordará comigo ao fim dessa jornada. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Mateus 20, 25 ao 28. Vamos pegar a vida de 4 apóstolos que juntos escreveram praticamente todo o Novo Testamento: Paulo, Pedro, João e Tiago. Esses exemplos serão ótimos para nós. Afinal, quando pensamos em alguém muito importante, muito especial e muito de Deus na Nova Aliança, geralmente pensamos em um desses 4 nomes. Vamos descobrir, de forma prática e direta, um pouco mais de suas vidas para ver se encontramos alguma semelhança conosco, os meros mortais. Tiago. Tiago, talvez por ser irmão de Jesus, foi um dos apóstolos mais lentos para crer. Não podemos culpá-lo, podemos? Ele cresceu com Jesus. Imagine se seu irmão mais velho, aquele que você brincou, jogou bola, fez nojeira, bagunça, chega para você em um determinado momento da vida e se revela como o Messias aguardado por todo o seu país há milhares de gerações, manifestando sinais e prodígios inacreditáveis. Você não ficaria em confusão também? Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas,
Ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se para o mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. João 7, do 1 ao 5. Você percebe o nível da perversidade nessa frase? Note que o texto inicia afirmando que Jesus decidiu ficar longe da Judéia, pois estavam tentando matá-lo. E aí, passado um tempo, seus irmãos o estimulam a ir justamente para lá? É inacreditável. Agiram com maldade, indiferença, destilando veneno por trás de palavras despretensiosas. Imagine como pode ter sido duro para Jesus, sendo Deus conosco, ouvir isso de seus principais parentes. Ver seus próprios irmãos o incentivando à emboscada. Não dizem por aí que a família é a base de tudo? João. Muita gente enxerga o apóstolo João como o homem que recostou a cabeça no peito de Jesus para falar sobre Judas, ou o discípulo a quem Jesus amava. Na cabeça de uma grande fatia do cristianismo, esse é o apóstolo do amor. O curioso é que ele, junto com seu irmão Tiago, são chamados por Jesus de filhos do trovão. Faz sentido. Apesar dos filmes apontarem Pedro como o mais nervosinho, as ideias mais brutais e egoístas dentre todo o povo de Jesus, registradas nos evangelhos, na minha opinião, envolvem João e Tiago. Confira uma delas comigo. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Claro! Vamos deixar todos agonizando até a morte queimados. Será que eles esperavam ouvir isso de Jesus? Jesus os repreendeu e procuraram outro povoado para o repouso. Detalhe importante: João foi um dos primeiros discípulos de Jesus. A essa altura, já estava caminhando há um bom tempo com ele, mas parece que ainda não tinha entendido quase nada. Pedro. Esse tá fácil. A maioria das pessoas sabe que ele foi o cara que cortou a orelha de um homem para tentar reagir à condenação que nos justificaria. Muita gente também tem conhecimento de que ele foi boca de Deus por um minuto e boca do diabo logo em seguida, sendo repreendido agressivamente pelo próprio Jesus. Por fim, creio que todo mundo reconhece que ele, sendo chamado para cuidar da Igreja de Cristo, foi o único apóstolo a negar conhecer Jesus. Nem Judas fez isso. E mentir descaradamente para salvar sua própria pele. Paulo. Mais fácil que Pedro é esse aqui. Nunca seguiu Jesus enquanto ele esteve na terra. Cuidava da logística nas sessões de apedrejamento dos discípulos de Cristo. O primeiro mártir, Estevão, morreu a pedradas enquanto Paulo segurava os pertences dos apedrejadores para facilitar a execução. Foi o perseguidor da Igreja de Jesus, mais famoso e dedicado. Lucas o destaca nominalmente. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia,
Atos 8:3. E muitas outras limitações além dessas certamente tiveram, mas acho que já consegui provar o argumento aqui. Eles eram exatamente como nós. E como Jesus os tratou? Mesmo sendo traído diversas vezes, abandonado, negado, mesmo não percebendo progresso em seus próprios discípulos, mesmo sendo perseguido ferozmente pelo religioso, ele ficou com todos. E todos entraram para a história por causa desse amor. Não sei o que te incomoda mais em si, mas não houve ninguém que ficasse sem redenção e segurança em Jesus. Assassinos, ladrões, adúlteras, imorais, gananciosos, egoístas, pessoas ricas, pobres, religiosas, pagãs, todas encontraram nele amor, paz, confiança, aceitação, alegria, sentido e não condenação. Por que será que hoje nem sempre é assim? Dica: seja lá qual for a lista do que você odeia em si ou no mundo, confie na aceitação de Deus provada em Jesus. Quer conhecer o coração dele e saber como ele te vê? Observe apenas Jesus e descobrirá que seu amor não tem limites. Você não conhecerá o caráter de Deus com as histórias do Velho Testamento. A Bíblia deixa claro que só conhecemos Deus de verdade em Cristo. Você também não explica o caráter de Deus pelas tristezas da vida e os acontecimentos do mundo. Isso só te trará frustração e confusão. Observe que as pessoas conhecidas do Novo Testamento não viveram assim e foram mais felizes, mesmo nas adversidades. Aqui, como está escrito, ainda há maldade e bondade, saúde e doença, morte e vida, alegria e tristeza, tudo coexistindo junto. Você só estará firme no amor de Deus se procurá-lo no lugar certo, Jesus e sua cruz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Se o povo é arruinado por falta de conhecimento, e os que estão ensinando errado são os sacerdotes, creio que nossa ruína mora aí, no ensino. Ora, vamos lá. Se vimos que todas aquelas pessoas eram tão errantes quanto a gente, com os mesmos problemas, dúvidas, questionamentos e crises, talvez até em um cenário bem pior que o nosso, por que os frutos são tão diferentes? Nós só podemos ter escutado coisas diferentes. É graça com lei, graça com libertinagem, graça com prosperidade, graça com egocentrismo, graça com determinismo, graça com filosofias humanas, materialismo, politicagem, manipulação e por aí vai. A graça, segundo a Bíblia, só vem acompanhada de uma coisa: verdade. Sobre isso, Jesus prometeu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele, assim como Paulo, também alertou que se essa verdade for misturada com qualquer outra coisa, perderá o sabor gostoso que tem. Parece familiar? Para encerrar, vou exemplificar em Pedro o que Jesus fez com todos os apóstolos, cada um à sua maneira. Pedro, mergulhado em condenação por algumas ações que já discutimos aqui, foi alcançado por Jesus novamente, já ressurreto, em uma refeição. Logo após a refeição, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele.
Então Jesus lhe disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. João 21, do 15 ao 17. Sabe a razão das 3 perguntas? A Bíblia mesmo explica. Não irei complicar, mas, em resumo, se você considerar as palavras no grego, língua predominante do Novo Testamento, descobrirá que Jesus usa 2 palavras diferentes para amor aqui. Nos 2 primeiros momentos, é como se Jesus perguntasse a Pedro se ele o amava com o amor do tipo de Deus, o amor incondicional, o amor que não visa seus próprios interesses. A palavra aqui é agapao, muito usada para representar isso. Pedro tinha acabado de negá-lo, além de fazer todas aquelas coisas que já sabemos. Era óbvio que não. Por isso, respondeu algo como: Eu gosto de você. A palavra usada por Pedro na resposta é filéu, que revela um amor de amigo, uma admiração. Só isso já expõe que ele estava mergulhado em vergonha, culpa e indignidade. Na terceira vez, Jesus muda o termo da pergunta e usa a mesma palavra que Pedro, como se indagasse: Pedro, você gosta de mim? Por isso Pedro se entristece. Numa tradução mais literal, o verso 17 ficaria mais ou menos assim: E entristeceu-se Pedro, porque disse a ele na terceira vez: Gosta de mim. É aí que Pedro chega ao fim de si mesmo e diz que Jesus sabe de todas as coisas. É como se naquele momento Pedro finalmente entendesse aquilo que Jesus viveu e morreu tentando provar. A gente não pode salvar. A gente precisa é ser salvo. Cristo já nos conhecia intimamente e nos amou primeiro mesmo assim. A grande demora é aceitar que somos quem somos diante dele, e ele é quem é diante de nós. Logo após isso, Jesus revela a Pedro que ele entregaria a própria vida por amor ao Evangelho. Peraí, o cara que negou, mentiu e se escondeu? Ele mesmo. Depois de chegar ao fim de si mesmo e receber do Espírito de Jesus, Pedro converte 3.000 pessoas logo da primeira vez que abre a boca. Para cada negação, 1.000 acertos. Na calculadora de Deus, onde pecado abundou, graça superabundou. Pouco depois, ficou feliz por ter apanhado por causa do nome de Jesus. E, em sua morte, não só morreu crucificado, como pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer igual ao seu Salvador. A surra, antes motivo de mentira pelo medo, virou motivo de alegria por identificação. A morte, antes motivo de fuga pelo apego, virou chance de dar glória ao Cristo. Pedro conheceu a verdade e a verdade o libertou. Foi assim com ele e com todos os outros. Falando nisso, você percebeu que só há menção de João como discípulo amado no livro do próprio João? O que isso significa? Que ele se viu amado por Jesus. Tá vendo aí? Aprenda com João a ser legal consigo. Essa é a tônica deste livro. Deus nos amando, nos alcançando,
nos dando sentido, aceitação, identidade e esperança. Precisamos, assim como aconteceu com os apóstolos, chegar ao fim de nós mesmos. O fim das intenções de impressionar nosso Pai de amor, de nos afirmar mediante as obras, de nos sentir importantes, valorizados e filhos pelo que fazemos. Quando tentamos essas coisas, metemos os pés pelas mãos e, geralmente, acabamos em cansaço, desânimo, dúvida, condenação e vergonha. Devemos sair da fase 1 da vida apostólica. O fator diferença dos apóstolos sempre foi Cristo, o mesmo que está aqui, em nós, nos amando exatamente igual. O que transformou tudo naqueles homens foi uma palavrinha pequena que começou agindo dentro, mas só pode receber plenamente dela quem se permite desistir. O nome dessa palavra é graça. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios 2, 8 e 9. Resumo: os apóstolos, que escreveram praticamente todo o Novo Testamento, tinham as mesmas limitações que nós temos. Foram alcançados por Cristo e a verdade do Evangelho os libertou de si mesmos. Entenderam que a graça de Deus basta e seu poder foi se aperfeiçoando em cada fraqueza. A alegria da salvação promove descanso e esperança em meio às aflições terrenas. A graça só anda com a verdade. Qualquer outra mistura diluirá o sabor da graça em nós.